cansado de ser reprovado no processo seletivo? Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou fazer um tour de questões que podem estar te reprovando no processo seletivo. Sou Andréia Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Vem! Eu sei que é cansativo, eu sei que desgasta, eu sei que de certa forma surge aí uma desesperança, um desânimo, a desmotivação. Afinal de contas, o processo seletivo é uma situação em que somos analisados, existe o nervosismo, existe a preparação e a verdade é que ser reprovado no processo seletivo, sim, pode gerar todo esse desconforto. Isso sem falar, é claro, nos impactos na nossa vida, inclusive impactos financeiros. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu já lancei no canal aqui essa semana. Então vou deixar aqui na descrição. Você que ainda não assistiu, ao terminar de assistir esse vídeo daqui, vai lá e assiste o vídeo 1 para você entender quais são os possíveis erros que você pode estar fazendo, que podem estar te reprovando ou colaborando para sua reprovação nos processos seletivos, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro erro que eu quero citar aqui nesse vídeo? O primeiro erro são redes sociais. Talvez você não saiba, mas o que você publica nas suas redes sociais pessoais e no LinkedIn, inclusive, podem sim reprovar você. Porque hoje os recrutadores, os gestores, eles têm o hábito de olhar a rede social do candidato. Principalmente quando ele chega na última etapa do processo seletivo, na entrevista com o gestor. Então, talvez você esteja reprovando exatamente nessa etapa. André, eu não entendo. Eu passo por todas as etapas, quando chega na última etapa eu sou reprovado. E aí eu te pergunto, o que você tem publicado, curtido, comentado nas suas redes sociais? E aí eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo detalhadamente o que é indicado que você publique, que você faça nesse tipo de situação. Devo ter uma rede social somente profissional, eu devo restringir, fechar as minhas redes sociais pessoais. Então eu tenho várias dicas a respeito disso, vou deixar aqui na descrição, então depois corre lá e assiste esse vídeo também. Qual é a segunda coisa que pode estar te reprovando? As famosas mentiras. Elas estão assim no topo do motivo de reprovação de um candidato, elas saem de lavada. É o principal motivo do candidato ser reprovado. Quando o recrutador, ele percebe que durante a entrevista que você está mentindo, que você fala que você tem domínio de alguma coisa. Por exemplo, você fala que você já teve uma gestão indireta de pessoas e para aquela posição é necessário a experiência com liderança. Não significa que você seria reprovado se você não tivesse, tá? De repente, sendo sincero, falando do seu potencial, da sua visão a respeito de liderança, você poderia ser aprovado, mas o fato de você mentir, falar que você já teve liderança, e quando o recrutador ele te pede exemplo, você trava e você não sabe, você dá aquele famoso embromation, como a gente costuma falar, então é um motivo de reprovação. Tem pessoas que falam, eu tenho um nível de proficiência na língua inglesa, né, avançado, fluente, e chega na entrevista o recrutador quer fazer uma conversação ou quer aplicar ali um teste para avaliar o seu nível de inglês e ele verifica que você não tem o inglês que você disse que tinha, que você não tem o nível de Excel que você disse que tinha, porque existem alguns testes que são aplicados sim nessa etapa do processo seletivo. Então sim, se ele perceber que você está mentindo no processo seletivo ou se você demonstrar insegurança, às vezes você nem está mentindo, mas como você não se preparou para responder aquela questão, você responde com insegurança e essa insegurança gera uma dúvida no recrutador e ele pensa, parece que essa pessoa tá mentindo, ela não me passa segurança. Então sim, passar insegurança, já fica aqui uma dica extra, uma dica bônus para esse vídeo. Passar insegurança também é algo que pode te reprovar. É aquela famosa pergunta, você se contrataria? E talvez você responda assim, claro que eu me contrataria, eu sei que eu sou um ótimo profissional, eu só não sou bom para responder essas perguntas, essas famosas perguntas de uma entrevista de emprego, Andréia. Ok, então minha orientação para você é treine, tá? O processo seletivo exige dedicação, exige empenho, exige preparação. Pare e pensa, a empresa ela está perdendo um excelente profissional e você também que está precisando de emprego, você está perdendo uma oportunidade de emprego porque talvez você esteja resistente ao processo de preparação.
sabe? A gente fala tanto, eu falo tanto aqui no canal e eu sei que tem outros especialistas da área que batem na mesma tecla da necessidade, da importância da preparação. Então, não negligencie a sua preparação, se comprometa com você. E aqui nós vamos para o terceiro possível erro que você esteja cometendo. Talvez você saiu da última empresa muito chateado com seu ex-chefe, com a empresa, com os colegas, com alguma situação específica, se sentiu injustiçado. E, gente, eu não estou falando que você não tenha sido injustiçado. Existe sim injustiça. A gente se relaciona com pessoas. A empresa ela é composta de pessoas. E uma má gestão, às vezes, pode ferir tanto um funcionário que mexe com a autoestima, mexe com a autoconfiança, mexe muito com aquele profissional. Essa é a verdade. Então, talvez você tenha saído ferido da empresa. Mas trazer esse machucado, trazer essa ferida para a entrevista pode sim reprovar você. Quando você fala mal do seu ex-chefe, quando você fala mal da antiga empresa, o que isso gera no recrutador? Gera dúvidas. Será que foi exatamente assim que aconteceu? Porque essa pessoa está me relatando, mas o ex-chefe não está aqui para me contar a situação. Então, é uma regra, tá? É uma regra. Nunca dá certo, tá? Nunca faz bem, nunca passa uma visão positiva quando você fala mal do seu ex-chefe. Se você saiu da empresa por algum motivo complicado, saiu magoado, machucado, de maneira injusta e não sabe como responder a essa questão, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico, eu trago alguns exemplos, algumas possibilidades para você trazer essa explicação, digamos assim, para você dar essa resposta mais assertiva quando o recrutador, ele te pergunta por que você saiu da última empresa. Então, nesses casos, tem resposta, tem como você explicar o motivo que você saiu sem falar mal do seu antigo chefe. Então, esse é um motivo de reprovação. Quarto motivo, candidatura para vagas que são incompatíveis com o seu perfil. E aí, talvez você esteja pensando, Andréia, se eu me candidatar para vagas que são incompatíveis, eu sequer chego na entrevista. E sim, a gente tem dois cenários aqui. A gente tem as pessoas que estão chegando na entrevista e as pessoas que sequer estão sendo chamadas para uma entrevista. Então, eu quero que você considere esses dois cenários. Eu sei que terão pessoas aqui que vão se identificar com o exemplo 1 e pessoas que vão se identificar com o exemplo 2. Então, vamos lá. Você não chegou na entrevista, revisa o seu currículo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico os principais erros de um currículo e como você fazer um currículo assertivo, passo a passo, com exemplo, para você fazer download, para você baixar o arquivo e só preencher em cima daquele arquivo as suas informações. Então, corre lá depois para assistir esse vídeo, tá? E as pessoas que estão chegando na entrevista, como assim? Um currículo incompatível, um perfil incompatível? São aqueles casos em que um dos exemplos, o currículo ele está incompleto, o currículo ele acaba passando uma mensagem que não é 100% real. E aí a pessoa coloca lá, por exemplo, que tem ensino médio. Fica subentendido para o recrutador que é um ensino médio completo, mas ele vai verificar isso no momento da entrevista e aí ele te pergunta, é ensino médio completo? E você fala, não, é incompleto. Esquece. Se a empresa precisa de alguém com ensino médio completo, por causa de regras da política da empresa, ou até mesmo certificações que a empresa ela tenha, e ela precisa manter esse padrão de contratações com o mínimo de escolaridade, ensino médio completo, você está desclassificado. Algumas pessoas vão colocar algumas informações ali, como o exemplo que eu dei no início, né? De liderança, mas não tem liderança. Tem o nível, coloca lá Excel, mas é o Excel básico. Talvez a pessoa sequer tenha mexido em Excel na vida, mas ela escreve que tem Excel. E aí o recrutador precisa de alguém que tem um Excel pelo menos intermediário e ele percebe a sua insegurança quando ele te pergunta, tá, e o que você sabe fazer ali de Excel? Entra, é claro, naquela questão de mentira também, mas é a incompatibilidade que tá te levando para as entrevistas, que faz com que o seu currículo, ele gere entrevistas, mas chega na entrevista, o seu perfil, ele está incompatível. E claro, tem também a demonstração das competências comportamentais, que eu sempre oriento, vai lá e verifica na vaga, né? Ai, não tem a descrição das competências comportamentais na vaga. André, pesquisa na internet, competências necessárias para essa função. O Google, ele vai te dar essa informação. E aí você já vai preparado com respostas, que eu sempre ensino aqui como responder a essas questões. Então você vai preparado com respostas que demonstrem que você tem aquela competência. Adaptabilidade, foco em resultados, a liderança,
flexibilidade, entre várias outras competências, tá? Então, vá preparado. Tem mais 2 erros para compartilhar com vocês e quero convidar, fica até o final, porque todos eles são importantes. Assim como eu disse lá no primeiro vídeo, talvez você não se identifique com os erros que eu mencionei até aqui, mas talvez você se identifique com os próximos erros, então fica comigo. Quero te convidar também, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, está agregando conhecimento, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários que eu vou te responder. E se não está inscrito no canal, inscreva-se. Temos conteúdos novos aqui diariamente, ok? Então vamos lá, qual é o próximo erro? O próximo erro é autossabotagem. Me explica, Andréia, não gostei. Você tá falando que eu estou me auto-sabotando nas entrevistas? Tudo que eu quero é um emprego e você tá dizendo que eu estou me auto-sabotando? Vamos lá, tem vezes na nossa vida que a gente se auto-sabota e que a gente não percebe, tá? Então como que isso funciona? Talvez, lembra do exemplo que eu dei? Você tá machucado, você tá ferido, talvez você não esteja machucado com a última empresa, talvez você esteja machucado com os últimos processos que você participou. Participou de entrevista, gastou dinheiro de passagem, dedicou ali um tempo se preparando e você foi reprovado no processo seletivo e assim tem ocorrido sucessivamente. Eu não sei quanto tempo, talvez você esteja um mês desempregado, talvez você esteja 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei o que aconteceu com você, mas a verdade é que dependendo das circunstâncias, a maneira como a gente lida com aquela situação gera na gente sim um autossabotador. Por quê? Porque a pessoa já vai para a entrevista com raiva do recrutador, achando que não vai passar, se sentindo injustiçado, pensando que o processo seletivo é completamente injusto, que aprovam as pessoas que não tem nada a ver, que a pessoa não precisa se preparar, e aí ela começa a dar respostas vagas, ela dá respostas agressivas. Então o recrutador ele faz uma pergunta e você vai lá e não responde exatamente aquilo que o recrutador ele perguntou. Ah, por que você quer trabalhar aqui? Um exemplo, tá? E a pessoa completamente agressiva, reativa, ela diz assim: ué, porque eu preciso trabalhar, né? Eu preciso de um emprego, eu preciso sustentar a minha família. E ela já fala isso com raiva, já fala isso inquieta. Ou, né, contida, mas o recrutador ele vai perceber que você tá com raiva, você só está se contendo. Então, a minha orientação aqui é reveja isso, sabe? Eu sei que pode ser difícil esse processo, mas se você continuar com essa conduta, isso pode sim gerar ainda maiores prejuízos para você. Se tá difícil até aqui, você continuar com essa conduta, imagina você continuar repetindo esse comportamento e continuar sendo reprovado. Então, comprometa-se com você, reacenda aquela luz da esperança, revisa todo o processo. Eu fiz esses 2 vídeos exatamente para isso, para que você volte lá do início, sabe? E revise cada possível erro. Volta lá do início e revisa o seu currículo. Olha com atenção as vagas que você está se inscrevendo, qual a estratégia que você está utilizando. Esse canal, o objetivo dele é ajudar você a se recolocar. Então, eu preciso trazer essas informações com muita sinceridade para você. Se algo assim tem acontecido com você e você quiser comentar aqui e está se considerando e está se enxergando perdido, quer outras orientações, que eu fale qual o passo a passo, que eu indique alguns vídeos para você assistir, faz um comentário aqui que eu vou te responder nesse vídeo, ok? E, gente, o básico, o que eu tenho aqui de última orientação para você, que podem ser erros que te reprovam, são vídeos que eu tenho lá no início do canal, quando eu criei o canal, que é onde eu falo o quê? Eu falo a respeito de atraso. Isso é o básico para entrevista de emprego. Então você não pode chegar atrasado, se antecipe, se organize, enfim, não vou entrar nos detalhes. Agora eu vou citar alguns erros e você já vai ficar atento aqui. Então, chegar atrasado, palavras inadequadas, palavrão durante a entrevista de emprego, vícios de linguagem em excesso, a sua apresentação pessoal. Então a pessoa vai para a entrevista vestida também de maneira inadequada, homens, por exemplo, utilizando boné, óculos escuros durante a entrevista, saiu na noite anterior, tá com os olhos lacrimejando, os olhos estão vermelhos e a pessoa quer dar aquela disfarçada, é péssimo. Para ir dessa forma é melhor que você não vá na entrevista, que você tente remarcar se possível. Então, vai de bermuda, vai de calça rasgada, a pessoa vai e não tem um cuidado com a própria higiene, a pessoa precisa se atentar com a higiene básica, sabe? Eu tô falando do hálito, eu tô falando da pessoa transpirar demais, utilizar um desodorante. No caso das mulheres, excesso de maquiagem, excesso de informação,
roupas muito chamativas, então eu me encho ali de joias, de semi-joias, e coloco roupas com cores muito vibrantes, com transparência, marcando o corpo. Então tudo isso é avaliado e são coisas que sim, o recrutador ele não vai te falar, mas ele vai te reprovar no processo seletivo. Use roupas mais sociais, mais sóbrias. É um local onde você precisa ir de maneira mais formal, não se esqueça disso, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comente também que eu vou te responder. E se você não está inscrito, vem, inscreva-se. Temos muito conteúdo ainda para ser lançado aqui no canal e eu quero responder todas as suas dúvidas. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.